uma outra estrutura de linha de transmissão real, que é a microlinha ou microfita, dependendo do lugar que você está no Brasil, fala de um jeito, ou a microstrip line, em inglês, né, isso chama-se microstrip. Mesma coisa, dependendo do lugar que você está, ou fala microlinha ou microfita aqui no Brasil. Bom, o que é a microlinha? Microlinha, ela é um negócio assim. Você tem aqui um substrato chamado aí um dielétrico, né, onde você vai colocar o seu circuito impresso, e você tem aqui, ó, a sua fita, a sua linha de transmissão metálica. Então, isso aqui é metal, isso aqui é um isolante, certo? Você olhando assim, você vai dizer, ó, isso aqui é um circuito impresso comum. De fato, a menos de um detalhe, isso aqui é um circuito impresso comum. Para ser microlinha, você tem que ter isso aqui, ó. A parte de baixo do substrato tem que ser PET, tem que ser metálica. Isso chama-se plano terra ou ground plane. Então essa é outra tipo de linha de transmissão chamada microlinha. A microlinha, então, ela tem o quê? Quem é que define as características da microlinha? Essa altura H, que é a espessura do substrato, né? H, e esse W aqui, que é a largura da sua microlinha. E finalmente esse εr do substrato, constante de elétrica relativa do substrato. A microlinha ela foi desenvolvida, começou a ser desenvolvida aí por anos 50, Estados Unidos, França, o pessoal desenvolveu isso aí. Qual que foi o motivo para o desenvolvimento desse negócio? Parece uma bobagem, mas se você imaginar um míssil ou um foguete, né, para esse negócio ser controlado à distância, você naturalmente tem que ter um tipo de antena aqui. Qual que é a antena que o pessoal conhece, a antena que o pessoal usa, né? A antena mais comum é a antena de fio. Como é que você vai colocar um fio no míssil, colocar um fio no foguete? Não tem como, né? O arrasto aerodinâmico vai arrebentar com isso aqui. Então, um problema relativamente simples, o pessoal não conseguia resolver. Na época, uma das soluções que o pessoal fez foi fazer um buraco aqui na estrutura metálica e aqui embutir uma espécie de corneta, né? Aí você vai dizer, mas como é que vai ficar esse negócio aberto aqui, com o arrasto aerodinâmico, o míssil, né? O redemoinho do ar aqui vai derrubar o míssil. O pessoal daí colocava um substrato, isso tem um nome chamado de radômia, aqui, ó, em amarelinho, que é um material óbvio dielétrico, e ele acabava tampando, né, o ar, o arrasto aerodinâmico aqui o arrasto aerodinâmico não via um buraco, uma abertura aqui. Isso é o chamado, o nome técnico disso é flush mounted antenna. Mas tem N problemas você ter uma antena de abertura com uma corneta e tal. Principalmente porque se você quiser uma frequência relativamente baixa, a sua corneta vai ser muito grande, essa abertura vai ser muito grande. E aí que surgiu as primeiras aplicações na área militar, na área de defesa da microlinha. A microlinha tem essa vantagem aqui, a princípio ela não é muito aparente, que é esse plano terra. Esse plano terra significa o seguinte, você pode colocar ela grudada aqui no míssil, e aqui você pode ter o seu circuito, a sua antena, o seu filtro, radiando para fora, porque a parte de baixo, que é metálica, vai estar encostando no metal do míssil e não vai estar vendo aí nenhum tipo de interferência. Em 1981, finalmente teve uma edição especial aí de uma revista de 3E, que foi aberto ao público. Você vê aqui, são mais ou menos 30 anos, as equações, as fórmulas para você desenvolver e você projetar essa estrutura, que até então só era usada em termos na área de defesa. Você já percebe que a microlinha ela tem uma série de vantagens em relação ao coaxial, por exemplo. Primeiro que
A microlinha não é nada mais, nada menos do que uma placa de circuito impresso. Então ela é fácil de ser feita. Ou seja, qualquer pessoa que faz um PCB, uma firma que faz um PCB, também faz uma microlinha. Segunda vantagem, inserção de circuitos. Inserção de circuitos, transistores, diodos, etc, etc. Como é que você vai inserir um circuito dentro de um coaxial? Vai ter esse negócio complicado. Já no caso da microlinha, para ela ser planar e ela ser, bem dizer, um PCB, é muito mais simples você colocar circuitos ativos. A existência do plano Terra atua como uma blindagem. Então, se você fizer uma estrutura com microlinha, se você grudar ela na lousa, se você grudar ela na parede, se você grudar ela na carcaça de um automóvel, esse negócio aqui, esse metal vai estar blindando, né, a sua estrutura. Então, por exemplo, se você tem um carro aqui, se você colocar aqui uma antena monopolo, isso aqui vai se comportar como sendo o plano terra dela, certo? Vai se comportar como sendo o plano terra dela que ela espera que tenha, que ela espera que exista. Agora, se você colocar uma antena impressa sem ser microlinha, o que vai acontecer? Essa antena vai sentir a carcaça do carro e o comportamento dela vai ser diferente devido à presença da carcaça. A antena gostaria de não enxergar nada, mas ela enxerga agora a carcaça do carro. Você pode imaginar como se você pegasse uma antena IAG e colocasse ela em cima, daquele jeitinho ali, em cima do chassi do carro. É óbvio que essa presença dessa massa metálica enorme aqui vai interferir no padrão de radiação e você vai ter tudo aqui menos uma antena IAG. A vantagem da microlinha é exatamente essa. Vou desenhar bem maior aqui, ó. Uma vez que você tem esse plano metálico aqui, ó, esse plano metálico ele atua como uma blindagem. Você pode colocar ele numa massa metálica, em cima de uma carcaça, em cima de uma madeira, em cima de uma lousa, em cima de uma estrutura de alvenaria, que automaticamente não existe uma conversa eletromagnética entre os dois lados. Essa é a principal vantagem aí da microlinha e foi o que a levou a ser desenvolvida para as aplicações na área de defesa. E finalmente, outra vantagem, ela é uma estrutura de baixo custo. Mas como é que funciona a nossa microlinha? Nossa microlinha, se a gente for ver ela de frente, ela é um negócio assim, ó. Eu tenho aqui a fita, estou exagerando o tamanho dela, né, dos metais, assim. Como que são os campos da nossa microlinha? Os campos da nossa microlinha são o seguinte, lembrando que o campo elétrico sempre é ortogonal ao PEC, isso é PEC, e isso é PEC, não é? O campo elétrico vai ser assim, ó, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e aqui vai acontecer isso aqui, ó. Você percebe que aqui, ó, se eu fizer um zoom, naquela região vai acontecer isso, ó. O que aconteceu? Aqui eu tenho ar e aqui eu tenho substrato de elétrico. A onda elétrica, ela vai sentir a diferença de meio e vai ter essa quebra aqui. Vai haver essa quebra entre os dois lados. É isso que acontece nessa interface aqui. Óbvio que se você der um jeito de fazer com que esse isolante seja o ar, se você fizer a microlinha suspensa no ar, é um jeito de usar de fazer isso, você não vai ter essa quebra. Mas basicamente o campo elétrico se comporta desse jeito. E o campo magnético, por sua vez, né, acho que é simples de você perceber, ele é um negócio assim. Esse aqui seria o campo magnético da microlinha. Temos aqui a quebra. Aqui a gente não tem a quebra porque os materiais geralmente têm
os materiais que você usa como substrato, geralmente eles têm o quê? Eles são materiais não magnéticos. O Mi deles é igual ao Mi0 do ar. Que tipo de onda que se propaga na microlinha? Na microlinha nós temos uma onda chamada quase TM. Lembrando que TM é a onda que você tem o K, o E e o H, todos ortogonais. Como é o coaxial, como é no espaço livre, na onda plana. Por que a gente tem esse quase aqui? Qual que é a diferença de ter esse quase? Esse quase, a razão é isso aqui, ó. Uma vez que você tem essa quebra aqui, ó, ela não se comporta como uma microlinha, como uma onda TM pura, certo? Então ela chama-se quase TM. Mas se você for imaginar, se você for pensar aqui, desenhar aqui uma microlinha em seção transversal, em 3D aqui, uma coisa assim, ó, aqui, você começa a perceber que qual que é o primeiro critério para uma onda CTM? Não existir frequência de corte. Qual que é a frequência de corte do TM? Vamos ver. Se eu colocar aqui uma bateria, ó, eu coloco o positivo na fita e o negativo no plano terra. O que eu vou medir aqui do outro lado? Eu vou medir, óbvio, os 9 volts da bateria. Ou seja, como trafega DC, ela é uma onda TM, não existe frequência de corte. Então a microlinha ela não tem frequência de corte. A velocidade de fase na microlinha, a velocidade da onda na microlinha é a seguinte, é C sobre raiz de epsilon efetivo. O que é esse epsilon efetivo aqui? O que é esse epsilon efetivo? Essa aqui é a fórmula do epsilon efetivo. Percebe que é o epsilon R do substrato mais 1 sobre 2, epsilon R do substrato menos 1 sobre 2. Isso aqui não é nada mais nada menos do que uma média, né? Uma média do epsilon R do material com o epsilon R do ar. Mas esse fatorzinho aqui geométrico, 1 mais a razão entre 12D sobre W, onde D é a altura do substrato, a espessura do substrato, e W é a largura da sua microlinha. Esse é um epsilon que a onda enxerga. Na verdade, esse epsilon aqui é uma média entre o epsilon do ar e o epsilon do dielétrico. Por quê? Porque um pedaço da onda se propaga no ar e um pedaço da onda se propaga no material. É isso que essa fórmula está te dando. Então isso é o epsilon que a gente usa para calcular as velocidades nas microlinhas. E a impedância característica? A impedância característica, então, você tem essas duas fórmulas, certo? Dependendo da condição do W sobre D, isso aqui é chamado fórmula de Wheeler. Você acha aí na internet, pronta, né, para usar em alguns sites, como eu mostrei nos vídeos. Você usa ou essa ou essa. Você percebe o que depende a impedância característica? Do epsilon efetivo, que é essa fórmula aqui, do W e do D. Então, esses três parâmetros definem para você qual que é a largura da microlinha que você tem que usar para ter 50 ohms. Então é isso que você vai projetar, é isso que você vai usar para projetar a sua microlinha. Que tipo, na prática, de dielétricos que você usa na sua microlinha? Bom, tem vários tipos de dielétrico. O mais comum talvez seja o chamado FR4, que é esse PCB comum que a gente compra aí na Santa Efigênia, que a gente usa aí em circuitos comuns. O que é esse FR4? Esse FR4, esse R é chamado Flame Retardant número 4. Ele tem uma característica que é a seguinte: o epsilon R dele
ele é em torno de 4,3, 4,5, 4,8. Ele é barato, ele é um substrato muito barato, você compra na loja por R$5, R$10 uma folha, mas ele tem um problema que é o seguinte, ele tem, primeiro, as frequências altas têm muitas perdas, então você não vai fazer um circuito aí em 10, 15, 20 GHz usando o FR4, você pode ter algumas surpresas. Segundo problema é a indefinição do εr. Quando você compra na loja, você não sabe qual que é o εr, se é 4,3, se é 4,5, se é 4,8. Ou seja, você colocando na fórmula, você pode estar achando que está projetando uma linha de 50 ohms, teu circuito vai ficar todo casadinho, na realidade você tem aí, sei lá, 95, estou exagerando aqui, e a sua estrutura está totalmente descasada. Então o FR4 tem esses problemas. Se você tiver um pouco mais de condição financeira, você vai usar alguma fibra, por exemplo, da empresa chamada Rogers. Esses aqui, eles têm aí o εr fixo, ele varia muito pouco, então você vai comprar um material de acordo com o εr, você vai dizer, eu quero o εr 2, você vai comprar um material cujo εr é 2, e pode ter 30, 40, 50 amostras diferentes do mesmo material, todos vão ter 2. Você pode atingir frequências mais altas, né, porque tem baixas perdas, só que o inconveniente é que esse negócio naturalmente é bem mais caro do que o FR4. Existe também, o pessoal usa alguns materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos eles têm algumas vantagens, por exemplo, com temperatura e tal, e eles têm o εr em geral bem alto. Um tipo de material cerâmico é o que a gente conhece como alumina. É um material bem branquinho, bem denso, por isso que o εr é alto, e eles têm baixas perdas e tem também o εr relativamente alto. Para que serve o εr alto? Quando o εr sobe, você vai acabar ficando com circuitos menores, fisicamente menores, né? Fisicamente menores. Então, só para dar um exemplo, então olha aqui, ó. Você quer fazer uma linha de 50 ohms em FR4 e em alumina. O FR4 é 4,3, o εr e a alumina é praticamente 10, 9,9. Se você usar a altura do substrato como 0,524 para os dois, colocar naquelas formulinhas, você vai perceber que a espessura da microlinha no FR4 é 1 milímetro, aqui faltou 1 milímetro, e na alumina é meio milímetro. Então a linha é muito mais fininha. Isso aqui, ó, é muito menor. Se você quiser 10 graus de defasagem em 1 giga, aqui você precisa de 4 milímetros e aqui você precisa de 2,64. Ou seja, quando você usa εrs altos, o εr sobe, o seu circuito fica menor. O que tem grandes vantagens óbvias aí, que você consegue usar em telefone celular, o circuito aí fica bem mais compacto. Não só os circuitos, como filtros, linhas de transmissão, casamento de impedância, antenas, tudo fica menor, mais compacto quando você aumenta o εr. É óbvio que não é qualquer um que vai fazer não é qualquer processo de fabricação que vai fazer uma microlinha com meio milímetro de espessura, né? Exige um pouco mais de precisão mecânica, mas a facilidade é essa. E como que você faz? Um negócio importante em micro-ondas é o conceito de transição. Como que você faz a transição, por exemplo, da microlinha para o coaxial? A ideia é mais ou menos o seguinte, vou tentar desenhar de lado aqui, ó. Isso aqui é o seu conector coaxial, tá vendo? E aqui, ó, em amarelinho, vou desenhar a microlinha. Aqui está a microlinha em amarelo. Essa parte aqui é o plano terra. É o plano terra. Então, o plano terra,
vai ter que fazer contato com a carcaça do seu coaxial. Vai ter que ter um contato através de solda, alguma coisa assim. E a microlinha aqui em cima, ó, tá aqui ó, a microlinha, você vai ter que soldar ela no vivo, no pininho do coaxial. Então esse é o jeito que você faz a transição microlinha coaxial. Se a sua microlinha for 50 ohms e o seu coaxial for 50 ohms, você vai ter aí uma perda de reflexão bem baixa. É óbvio que como esse negócio é um negócio abrupto, não é um negócio suave, você sempre, quando a frequência aumenta, a tendência é que o seu S1, a sua perda, né? Aliás, a sua perda fique pior. A sua perda fique pior, porque a onda não gosta, né, de fazer essas transições rápidas aí. Mas de qualquer maneira, você consegue, é o jeito que o pessoal geralmente faz essas transições. Até que frequência você pode estar usando a sua microlinha? Da mesma forma que o seu coaxial, o limite superior da sua microlinha, ele está em função do seu material, mesma coisa do cabo coaxial. Ou seja, as perdas começam a subir quando a frequência aumenta. Esse é o primeiro problema. E também, mesma coisa do coaxial, os modos de ordem superior começam a acontecer no caso da microlinha. Então você começa a ter outros modos se propagando além daquele quase TM que anda ao longo dela. Certo? Quando você aumenta a frequência, e um detalhe interessante é o seguinte, esse FR4 aqui é o típico caso. Até 2 GB, 3 GB você pode estar usando. Se a frequência começar a aumentar muito, você vai perceber que não vai funcionar. Por quê? Porque o material, né, o material do qual ele é feito, que é o material mais barato, começa a ter muitas perdas e a sua onda vira toda calor. Bom, e vamos supor agora que você comprou aí um material para fazer um exercício aqui de aplicação de linha de transmissão. Como que você mediria o Epsilon R de uma placa que você comprou aí no mercado e tal? Você quer saber exatamente qual que é o Epsilon R que o cara te vendeu. É óbvio que se você for na Santa Efigênia ou em alguma loja de eletrônica e perguntar qual que é o Epsilon R capaz, o cara não tem a menor ideia do que é isso. A ideia é mais ou menos como esse desenho está mostrando. Você vai fazer uma trilhinha, uma fita direto entre os dois terminais coaxiais aqui, que são as suas duas portas, coaxial 1 e coaxial 2, e você vai ter essa tripinha aqui, ó, pendurada, cujo comprimento é L. Qual que é a ideia desse negócio? Você percebe que essa trilha L aqui, ela tá, isso aqui tudo é metal, né, que eu estou pintando, tem pano terra embaixo. Esse L, quando L for lambda sobre 4, na frequência que L for lambda sobre 4, o que vai ser isso aqui? Uma linha de transmissão em aberto. Certo? Então, uma linha de transmissão em aberto, se você for olhar na carta, você vai ver que acontece um negócio curioso. Aqui eu tenho um aberto. Aqui, ó, eu tenho, óbvio, um aberto. Onde é que eu estou no aberto na carta? Aqui, ó. Aqui eu tenho o aberto. Só que quando eu ando lambda sobre 4 para cá, ou seja, nesse ponto, eu estou andando lambda sobre 4 e cheguei aqui. O que é aqui? Aqui é o curto. Então, o aberto que está aqui, em lambda sobre 4, ele vira um curto aqui. Só nessa frequência. O que acontece com a onda que está andando aqui e enxerga um curto nesse ponto? É óbvio que nada vai chegar aqui. O que acontece com as ondas quando enxergam um aberto pendurado aqui? Uma parte vai ser refletida, porque existe um descasamento de impedância, mas a grande parte vai chegar aqui. Ou seja,
Se você fizer um gráfico de frequência versus S21, lembrando, o que é o S21? O S21 é a quantidade de energia que sai daqui e chega aqui. O 1 é o input e o 2 é o output. Então, você vai perceber que sempre vai estar chegando energia aqui, ou seja, o S21 vai ser praticamente 0 dB, a não ser na frequência de ressonância, onde L é lambda sobre 4. Quando você medir essa frequência, você vai saber que esse comprimento é lambda sobre 4. Agora, o que é esse comprimento? O que é esse lambda sobre 4? Na verdade, nós temos que lembrar que a onda se propaga com a seguinte velocidade, c sobre epsilon efetivo. Então, com isso, a frequência de ressonância vai ser o lambda guiado, não é o lambda no ar, lambda guiado sobre 4, que é o lambda no ar, sobre raiz de epsilon efetivo, vezes 1/4. Com isso, você consegue achar o epsilon efetivo. Com isso, você consegue achar o epsilon efetivo voltando naquela forma. Espero que tenha ficado claro. Como esse negócio é uma linha de transmissão, isso aqui fica dando N voltas. Cada vez que a frequência aumenta, ele passa no curto. Então, na realidade, você vai ter uma série de frequências aqui onde você não tem transmissão. Com isso, você consegue achar o seu epsilon R', que é o real. E o epsilon R duas linhas, que é proporcional às perdas. O epsilon R duas linhas, que é o imaginário, você tira ele daqui, ó, dessa abertura aqui e da quedinha, na realidade, que a onda tem em frequência. Tem N artigos aí que explicam isso, só quero explicar mais ou menos a física. Com isso você tira o real e o imaginário. Basta casar esse comprimento com a medida, né, que você faz no equipamento chamado analisador de rede, e você obtém o epsilon real e o epsilon imaginário real medido da sua placa. O detalhe aqui é o seguinte: mais simples do que ficar vendo equação e fazendo coisa no MATLAB é você fazer o seguinte: você simular esse negócio num simulador como o FER, por exemplo, e você mexer na constante dielétrica do FER até a resposta simulada ser exatamente igual à resposta medida. Quando as duas curvas forem igual à simulada e à medida, você tem o epsilon R achado. O que mais dá para dizer aqui é o seguinte: isso aqui, na realidade, nós estamos fazendo um ressoador. Isso na verdade é um ressoador. Esse ressoador aqui, na verdade, isso aqui é como se fosse uma cavidade ressonante, ou como se fosse um forno de micro-ondas pendurado aqui, ele faz com que a onda seja mais, a energia fique concentrada aqui, ela fique mais lenta na ressonância. Bom, sem entrar em muito detalhe, os circuitos de ressonância eles têm um problema que é o seguinte: eles podem ser fracamente acoplados, né? O acoplamento pode ser forte ou fraco, fracamente ou fortemente acoplados. O problema do circuito é o seguinte: quando o circuito é fortemente acoplado, você tem muita influência da forma como você está extraindo energia do seu sistema na sua resposta final. E aqui é exatamente o caso. Se você for analisar, o ressoador está ligado diretamente na microlinha. Então, esse sistema ele é fortemente acoplado. Ele é um ressoador que você está tirando energia diretamente, de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa, do seu circuito ressonante.
Uma evolução desse circuito aqui é você fazer o seguinte, um desempenho um pouco melhor é se você fizer isso, ó, a mesma microlinha aqui, o conectorzinho aqui, só que agora você vai fazer um anel. É um anel, aqui não tem nada, e aqui o branquinho é a sua microlinha naquele formato de anel. Isso chama-se Ring Resonator, ou seja, um ressoador em anel. E esse ressoador ele também vai ter uma resposta assim em frequência, da mesma forma que o outro. Como ele não está ligado diretamente na microlinha, ele é um sistema fracamente acoplado. Então a influência do seu conector aqui não é tão grande quanto nesse caso aqui. Só lembrando, os conectores, nós falamos anteriormente, eles também têm qualidades diferentes. Então não adianta você fazer um sistema de medidas para calcular o εr da sua placa e você está usando um conector aqui de 5, 6 reais aí que você comprou, que ele passou de 700 MHz, não é mais 50 ohms. Com esse sistema fracamente acoplado, você elimina a influência tão forte do conector. De novo, esse sistema tem aí várias explicações na internet, artigos, etc. Mas o mais simples, de novo, é você montar isso, uma plaquinha, medir e depois correlacionar com software de simulação, mexendo no εr do seu material, até você ter a resposta igual, simulada e medida. É o jeito mais prático de você fazer.